Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast Reality Check Leadership. Hoje o meu convidado é Ricardo Ramos e, como é normal, vamos falar de liderança na vida real. Olá, Ricardo, bem-vindo Olá. a este Reality Check Leadership Podcast. Obrigado por teres aceito o convite. Primeira pergunta que eu gosto de fazer aos meus convidados é: quem é que é o Ricardo Ramos? Complementando com o que é que o Ricardo Ramos mais valoriza. Portanto, é assim um cartão de visita do Ricardo Ramos. Ok. Eu sou um geek por natureza. Sou um tipo com algum espírito empreendedor, sem aquela coisa de andar a fazer empresas, mas com muitas ideias e com muitas. A minha cabeça fervilha muito do ponto de vista de ideias para fazer coisas e para fazer novos projetos e tal. Nem sempre dá para pôr em prática, o tempo também não abunda, mas felizmente algumas estou a começar a conseguir pôr em marcha. Tenho dois hobbies principais à volta da tecnologia e do vinho. Sou um apaixonado pelo vinho e é uma área que também onde dedico algum tempo, também não só a beber, mas também a fazer coisas mais relacionadas com isso. Mas sim, essencialmente é isso. Eu trabalho numa empresa de software, uma multinacional de analytics, de software de analytics, a Click, e faço um trabalho que adoro, que é basicamente aquilo que eu faço na área de Market Intelligence, analisar o mercado, quais é que são as grandes tendências do mercado e como é que a Click se enquadra do ponto de vista competitivo dentro desse mercado. É ótimo porque permite-me aprender coisas novas, que é uma coisa que eu gosto sempre de estar sempre a aprender coisas novas. Quando a coisa começa a estagnar, eu começo a ficar um bocadinho como comichão. Aprender coisas novas, perceber quais é que são as novas tendências e principalmente uma coisa que me dá algum gozo, conseguir também influenciar de alguma forma o caminho que o nosso produto segue de acordo com as nossas ideias do ponto de vista de para onde é que o mercado vai seguir. E basicamente este é o Ricardo. E o que é que valorizas, Ricardo, na tua vida? Quais são as coisas mais importantes para ti? Olha, uma das coisas que eu aprendi a valorizar mais recentemente, principalmente desde que estou nesta função, é o tempo para poder estar em casa e em família. Portanto, todos nós na área das tecnologias trabalhamos muitas horas a mais e andamos sempre em reuniões, já tive funções comerciais e portanto ando sempre em reuniões de um lado para o outro. É muito complicado. E agora que trabalho em casa, apesar de viajar bastante, ou seja, faço viagens, isto antes de Covid, não é? Exato. A Covid era Fazia, desejada. exato, fazia muitas viagens, uma vez por mês estava mais ou menos no mínimo 2, 3 dias fora, mas depois o resto do tempo estava em casa e poder gerir o meu tempo e poder gerir a forma como estou em casa. Eu adaptei-me muito bem a trabalhar em casa, não tenho problemas, absolutamente não sou daquelas pessoas que depois passam a tarde a ver Netflix, não faço isso, não tenho esse hábito e portanto consigo organizar-me relativamente bem e permite-me, por exemplo, estar presente para as minhas filhas. A minha filha mais velha, por exemplo, coincidiu nesta fase eu precisar de andar a ir buscá-la e levá-la à escola e acompanhá-la em algumas atividades. Foi ótimo para isso e é uma das coisas que mais valorizo neste momento. E depois também há o tempo para poder estar com os amigos e com as pessoas de quem gosto. Uma das coisas que me está a custar agora nesta fase, mas há de passar e devemos de voltar a contactar com pessoas, porque também. E sinto uma coisa que eu acho que é também interessante, que a maior parte das pessoas acha, estou em casa, não falo. O contacto com as pessoas não tem que ser só também presencial. Apesar de eu valorizar muito o presencial, eu acho que a gente não podemos ficar agarrados só a isso. E esta fase eu falo com muita gente pelo mundo inteiro todos os dias enquanto estou a trabalhar e portanto isso dá-me um contacto com muita gente, com muitas experiências diferentes e não é a mesma coisa de estarmos a falar cara a cara e obviamente que não é, mas
substitui um pouco e dá para manter alguma sanidade mental nesse sentido. Portanto, é uma coisa que também valorizo, o contacto com pessoas. Obrigado, Ricardo. E agora que já sabemos um bocadinho quem é que tu és e o que é que valorizas, vamos falar de liderança. Vamos falar de liderança na vida real, que é o que nos traz aqui este podcast. E o desafio que eu tenho feito aos meus convidados e que lanço a ti é a partilha de exemplos. Exemplos sobre liderança positiva, sobre liderança boa e exemplos sobre liderança fraca ou liderança má. Vamos começar com um exemplo de uma liderança menos positiva, alguma coisa que tenhas sentido que não é a melhor forma de fazer, e depois acabamos em grande com um exemplo de liderança positiva. Ok, parece. Partilha connosco essa história sobre liderança. Sim, tenho uma história, uma liderança muito pouco positiva, para ser simpático com o termo. Foi numa fase em que estava com tarefas comerciais e que fui ter que ter uma reunião com um cliente em que ele me disse que tínhamos que reunir às escondidas. E isso foi logo ali uma flag, uma bandeira vermelha grande sobre o assunto. E ele depois, quando cheguei lá para a reunião, ele explicou-me que o diretor-geral era uma pessoa muito complicada e que fazia questão de estar presente em todas as primeiras reuniões com novos fornecedores, e que ele queria evitar isso porque ele assustava qualquer fornecedor, principalmente aqueles que não viam ali um grande negócio, não iam perder tempo ali nenhum depois daquilo. E estávamos nesta reunião e de repente começo a ver alguém a espreitar para dentro da sala de reuniões. Então era exatamente o diretor-geral a entrar pela reunião adentro e perguntar: então, mas isto é o quê? O que é que se passa aqui? Estão a reunir sem eu saber e não sei o quê. Isto aconteceu na sala em que tu estavas a ter a reunião? Sim, eu estava a ter a reunião e o senhor interrompe a reunião, entra por ali adentro e senta-se na reunião e começa a conduzir a reunião. E eu percebi então exatamente o que é que a outra pessoa, que neste caso era um diretor comercial, o que é que ele se referia quando ele dizia que assustava. Portanto, para ele, aquela conversa muito típica, muito arrogante daquelas pessoas que acham que mandam em tudo, e que me dizia logo à partida: vamos ter aqui uma conversa muito simples, que é software, menos de 50% de desconto, eu nem converso com ninguém, portanto se você não quer ficar aqui na sala é porque está a assumir que me vai permitir essa conversa. O que eu tirei aqui é que isto é do pior exemplo que podemos ter de liderança, ou seja, eu acho triste que uma pessoa que é um diretor-geral tenha tão pouca confiança nas pessoas que estão a trabalhar para ele, ou seja, não tem absolutamente confiança em ninguém, não pode por ele não confia em ninguém, e as pessoas que trabalham com ele também sofrem bastante este problema de que querem fazer um trabalho normal e ter a sua própria responsabilidade e assumir as responsabilidades dos atos que fazem, mas não podem porque ele assume esta posição. Eu achei que era um bom exemplo para trazer aqui de algo a evitar. Estamos a falar de liderança de topo, um diretor comercial de uma empresa que fatura largas dezenas de milhões de euros, não estamos a falar de uma chafarica. É triste ver. Como é que tu reagiste e como é que a pessoa que estava a ter a reunião contigo reagiu? Porque essa pessoa deve ter sentido completamente menosprezada. Sim, essa pessoa já está, pelos vistos, estava habituada, ou seja, reagiu, já tinha aquilo mais, pareceu-me que já tinha a coisa mais ou menos planificada, e a minha reação foi tentar defender também o meu interlocutor inicial, ou seja, o diretor comercial. Eu disse-lhe: olha, fui eu que pedi esta reunião, e ele até disse que era bom reunir com o diretor-geral, mas eu disse-lhe: não, deixa-me só primeiro entender consigo as suas necessidades e depois logo a seguir fazemos essa reunião. Tentei defendê-lo de alguma forma, assumindo para mim a responsabilidade de... Vencedor a ajudar. Sim, eu precisava daquela pessoa que estava do outro lado, era o meu champion, precisava de ter do meu lado e não era eu que tinha que me safar dali, porque é ele que tinha que tentei ajudar. E estar habituada porque, portanto, já assimilou que esse comportamento era normal e, portanto... Sim, o facto dele, ele avisou-me logo: nós vamos ter que reunir às escondidas, ou seja,
por favor, não contactem mais ninguém aqui dentro da organização. Quando chegar à portaria, ligue-me primeiro, não peça para falar com a secretária. Meu Portanto, Deus. foi assim uma coisa muito, muito sui generis. Obrigado, Ricardo. Vamos então ao exemplo de liderança positiva. O que é que nos Ok, traz? é assim. Eu, sobre liderança positiva, queria trazer aqui um exemplo que não foi diretamente comigo, mas é algo que eu acompanho com alguma frequência. Uhum. A minha esposa tem uma capacidade de liderança que eu acho bastante interessante e de uma forma que eu acho que é aquela que deve ocorrer. Ela é uma pessoa extremamente discreta e que não gosta de se expor e essas coisas, portanto vou fazer-lhe aqui esta pequena exposição sem ela saber. Um, ela tem uma forma de trabalhar que é aquela com que eu também me identifico, embora eu não tenha as capacidades de liderança que ela tem. Ela é uma líder nato, porque naturalmente, em situações normais de trabalho, ela é a primeira a dar o primeiro passo para fazer, é a primeira a dar o exemplo de como é que tem que ser feito. Se não sabe, vai informar-se e vai tentar fazer esse trabalho. E tem feito isso em muitos sítios por onde tem passado. E muito recentemente, foi muito interessante. Ela saiu agora recentemente do sítio onde estava e foi muito interessante de ver a quantidade de pessoas que vieram depois ter com ela tristes pela sua saída, pelo facto dela dar sempre o exemplo. Uma das coisas que muitas delas referem é que ela é a primeira pessoa a pensar nos problemas que vão afetar a pessoa que está à frente dela, ou seja, quando Ok. ela vai levar alguma coisa, estamos numa reunião, há um problema que surge, sei lá, alguém adoeceu, vamos ter que gerir as férias das pessoas, alguém estava de férias e ela é a primeira pessoa a pensar como é que isto vai afetar aquela pessoa e aquela, e vamos ter que minimizar esse esforço. Portanto, antes das próprias pessoas se queixarem, antecipar esse tipo de problemas. E isso eu vejo acontecer, um bocadinho mais à distância, mas vejo acontecer com muita frequência. E acho que queria trazer este exemplo no sentido em que se nós conseguirmos ser nós a pôr-nos no lugar do outro, e independentemente de com quem nós trabalhamos, se nós trabalhamos com muita gente, com pessoas com grandes capacidades ou com poucas capacidades, se nós nos colocarmos no lugar do outro, temos muito mais facilidade em conseguir perceber o que é que a nossa decisão tem de impacto e não Uhum. podemos assumir que a pessoa é a única pessoa que tem que lidar com esse impacto. E acompanhei vários exemplos desses de perto, com pessoas com dificuldades pessoais e tudo, e que sempre a primeira questão era resolver o problema dessa pessoa e dar esse exemplo. E, portanto, esse era um exemplo que eu tenho para trazer aqui, sem grandes detalhes em concreto, porque foram várias situações, mas pela forma como lidera, pela forma de Uhum. exemplo, pela forma de ser a primeira pessoa a trabalhar, a primeira pessoa a chegar, a última pessoa a sair, e também respeitar o tempo pessoal de cada um. Acho que ali também é perceber que, e aqui ela trabalha numa área completamente diferente da nossa, não tem nada a ver com tecnologia, e perceber que as pessoas também têm direito ao seu espaço pessoal e que isso valoriza depois o trabalho delas. Se as pessoas tiverem que trabalhar constantemente mais horas do que aquilo que é necessário ou do que aquilo que lhes é pedido e não terem tempo para a família, não terem tempo para estar em casa e para descansar, não, isso vai se refletir na qualidade do seu trabalho que estava. E isso eu acho que é importante do ponto de vista de liderança, haver alguém que pense dessa forma. É um incrível exemplo, Ricardo. É um exemplo que fala do que eu leio, fala de empatia, fala de colocar as pessoas em primeiro lugar, fala de Uhum. endereçar os problemas de uma forma transparente e focada na pessoa, naquilo que está a acontecer com essa pessoa. E eu acho que isso é uma característica essencial num líder. O líder é aquela, na minha ótica, quando há um problema, é aquela pessoa que tem uma capacidade de dissociar o drama que está a acontecer à volta do problema daquilo que nós vamos ter Exatamente. que fazer para o resolver e do que é que ele está a causar nas pessoas que estão a sentir esse problema. Por exemplo, Ricardo, para terminarmos, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. E obrigado por essa partilha tão pessoal, porque falar da tua mulher é obviamente uma partilha mais pessoal.
Hoje, se tivesses que dar um conselho, se alguém te pedisse um conselho, um futuro líder ou um líder existente, o que é que tu gostavas de partilhar com esse líder para ele se tornar um líder melhor? O conselho que eu trago aqui é um bocadinho no seguimento destes dois temas que nós tivemos aqui. E o primeiro é confiar nas pessoas. Ou seja, o líder, acima de tudo, tem que confiar na pessoa que tem a trabalhar consigo. Ou seja, quanto mais confiança nós pudermos dar nessa pessoa, mais resultados essa pessoa vai dar. Obviamente que isto não é uma regra que vai funcionar para todos. Obviamente que há pessoas que não são de confiança, mas às vezes esse não ser de confiança pode não ser algo que é nativo daquela pessoa, pode ter uma circunstância, pode ter a ver com algum problema pessoal, pode ter N fatores. E, portanto, eu acho que a primeira coisa é confiar na pessoa em primeiro lugar. A primeira abordagem tem que ser confiar e não desconfiar. Aquele primeiro impacto de desconfiança é muito complicado, porque há pessoas, eu, por exemplo, lutei para ir à procura daquela confiança. Não, eu vou-lhe mostrar que sou merecedor dessa confiança. Há outras pessoas que não. Já que desconfias, então vou fazer. A primeira abordagem de confiança é muito mais vantajosa. A segunda questão é pensar na pessoa que está ali à nossa frente, que essa pessoa tem problemas, tem uma vida como nós temos, tem as suas dificuldades e que se nós conseguimos de alguma forma amenizar esses problemas, vamos conseguir tirar muito mais valor daquela pessoa, vamos ter uma pessoa muito mais, eu não gosto da palavra grata porque pode ser mal interpretado, mas acho que para este efeito serve. Vai-nos estar muito mais grata porque nós ajudamos e pensamos no bem-estar daquela pessoa em primeiro lugar. Portanto, eu diria que esses, para mim, são dois pontos-chave. Confiar na pessoa que está ali, porque até porque, se ainda por cima, se esse líder foi quem contratou ou foi ele que escolheu aquela pessoa, se não confia, está a pôr em causa a própria decisão dele, não é? Portanto, está a pôr em causa a sua própria tomada de decisão. E, portanto, eu acho que a confiança e pensar nos problemas e colocar-se nos pés da outra pessoa, acho que é algo que qualquer líder deve seguir. Ricardo, terminar este podcast com esta força é ótimo. Confiança e empatia são, de longe, duas características essenciais num líder. Quero-te agradecer por ter estado aqui connosco, por ter estado aqui comigo, a partilhar estes exemplos da vida real. E obrigado mais uma vez. Obrigado eu pelo convite e muito sucesso para este podcast e para as tuas aventuras. Obrigado. Um abraço. Fica bem. Grande abraço.